A gente tem uma informação que acaba de sair, Josias, que saiu os laudos da PF com relação à saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF tinha sido instruída a fazer laudos, fazer perícias junto ao presidente Jair Bolsonaro, que tem apresentado soluços, tem apresentado outros casos de sonambulia, né, em decorrências da facada que ele recebeu em setembro de 2018, mas também de outros quadros clínicos, e a defesa tem solicitado, a defesa, aliados, familiares, que ele seja removido para a prisão domiciliar. Contudo, né, o laudo aponta que ele tem condições de permanecer na Papudinha, né? Então, houve um laudo pericial, né, longo, é um documento longo, a gente não conseguiu processar o documento inteiro ainda, né? Mas ele fala que realmente ele tem questões médicas, né? Os médicos da Polícia Federal, segundo aqui o laudo, tem 2 documentos, o laudo em si, com 50 e poucas páginas, dado, né, com fotos do local onde ele está, situações médicas, foto da cela, né? E uma decisão, um despacho do ministro Alexandre de Moraes, ordenando que, exatamente porque não há necessidade de manutenção do sigilo, que não expõe a intimidade do preso, ele tornou público, ele falou que não há necessidade de manutenção do sigilo, então tornou público o laudo. E aí ele pediu para que os advogados de Bolsonaro e a Procuradoria-Geral da República, em 5 dias, se manifestem sobre o laudo da PF. Tem 5 dias para se manifestarem pelo lado da PF, segundo o despacho colocado pelo ministro Alexandre de Moraes. A realização tinha sido orientada pelo próprio Alexandre de Moraes, para embasar a decisão dele, do Supremo, a respeito disso, né? Isso aqui que vocês estão vendo na tela é a decisão dele para tornar público o laudo que foi solicitado à Polícia Federal, né? O que acontece é que, segundo o relatório, é claro, o Bolsonaro precisa ter cuidados médicos, né? Tem um monte de problemas de saúde que precisa ter cuidado, dieta, hidratação, uso de aparelhos para a apneia do sono, né? O CPAP, quem tem apneia do sono sabe, conhece. Mas que todas essas medidas que precisam ser tomadas para garantir a qualidade de vida do presidente Jair Bolsonaro são compatíveis com o ambiente carcerário em que ele se encontra, ou seja, são compatíveis com a manutenção na cela de 65 metros quadrados que ele está na Papudinha. Ou seja, não haveria necessidade de transferência, né? Existe, em determinado momento do laudo pericial, há uma série de perguntas e respostas, pontos e depois respostas por parte da autoridade, das autoridades da Polícia Federal, respondendo. Eu estou falando com vocês aqui, eu estou enrolando, tá, gente? Que eu estou exatamente chegando no ponto aqui, né, para ler para vocês, né? Aqui. Sim, o periciado é portador de doenças crônicas, que no momento estão sob controle clínico, sem necessidade de tratamento hospitalar, mas que ensejam acompanhamento regular e otimização terapêutica, né? E aí pergunta aqui também, olha, o paciente possui condição clínica que demanda acompanhamento médico? Sim, demanda acompanhamento médico. As comorbidades descritas, né, requerem medidas terapêuticas contínuas, né? Sim, aqui vocês estão vendo imagens da cela do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Vista do quarto sala, setas mostra a campainha de pânico, emergência, barra de apoio à beira do leito. Lembrando que essa cela, aí você tem uma cozinha, né? Pia de cozinha, com outra salinha com geladeira, tem uma salinha para limpeza, né? Pode baixar mais um pouco, não sei se tem banheiros também, que é de limpeza. E aqui a imagem do banheiro, né? Com toalhas, pasta de dente, tudo aqui, o toalete, né? O chuveiro. São locais em que tem barras, né, de proteção, barras de segurança, que são usadas para pessoas que possuem doenças e têm dificuldades inclusive de mobilidades, né, isso já sim.
E aí tem uma questão, quesito 4, que talvez seja um dos mais importantes. O uso contínuo de CPAP, que é aquele equipamento para a apneia do sono. A necessidade de dieta fracionada, controle rigoroso de pressão arterial, hidratação adequada, prevenção de broncoaspiração e acesso a exames laboratoriais e de imagens periódicos, isso que precisa ser feito, tudo isso é compatível com o ambiente carcerário? A Polícia Federal responde sim. Ou seja, as necessidades médicas e de saúde que o presidente Jair Bolsonaro tem diante do quadro clínico podem ser atendidas de dentro da cadeia da Papudinha? A Polícia Federal responde sim. Né? Outro quesito, considerando o histórico recente de queda com traumatismo crânioencefálico e confusão mental associada ao uso de medicamentos com ação central, o paciente apresenta risco aumentado de novos eventos, né? Caso esteja em local sem observação contínua e sem resposta médica rápida? Sim, também. Né? Então, o que acontece? A não observância das medidas médicas descritas pode acarretar risco de complicações graves como pneumonia aspirativa, insuficiência, AVC, insuficiência renal, queda com traumatismo craniano ou morte súbita? Sim, ou seja, se ele ficar sem cuidados, né, médicos, né, você pode ter exatamente uma piora dessas condições. O que acontece é que a Justiça, o Supremo Tribunal Federal diz que Bolsonaro tem acompanhamento médico na Papudinha, né, o tempo integral. Né, e isso vai ser considerado pelo ministro Alexandre de Moraes na tomada de decisão. Os laudos continuam, tem uma série de outras questões, né, quesitos, hipertensão, né, todos os dados de risco médico dele. É um relatório, como eu falei, bastante extenso, né? São assim, mais de 50 páginas, né? E o periciado necessita monitoramento clínico diário, controle rigoroso de pressão, hidratação adequada, administração regular de múltiplos fármacos, acesso rápido a exames laboratoriais e da imagem e possibilidade de atendimento médico imediato em caso de intercorrência. Sim, ele precisa. Né? Caso contrário, pode levar tem um risco de descompensação clínica com risco concreto de morte? Sim. Ou seja, se ele não for atendido, se não garantir dieta, se não garantir hidratação e tudo isso, ele pode ter esse problema. Né? Então, o que é que acontece? Ou seja, ele tem problemas reais, ele tem problemas que são crônicos, né? A diferença de crônica é um problema grave que continua ao longo do tempo e se mantém. Aguda é aquele problema que ele é forte e ele cresce num ponto no tempo, né? Podendo levar uma piora significativa. Que a Polícia Federal coloca que ele tem problemas crônicos que demandam acompanhamento médico, acompanhamento de saúde, medicação, alimentação adequada, exercício, água e hidratação, sim, mas que, segundo tudo isso é compatível com o ambiente carcerário. A gente está indo para um rápido intervalo para quem acompanha a gente pela TV. Ficamos aqui com o pessoal da internet. Josias, qual que é o seu comentário sobre isso? Ou seja, a PF reconhece que o Bolsonaro tem problemas crônicos, mas ao mesmo tempo ela aponta que, a princípio, tudo isso é compatível com o ambiente carcerário, desde que garantidos todos esses elementos. O Bolsonaro precisa ficar preso, continuar preso. Entre as petições da defesa do Bolsonaro e o laudo pericial da Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal deve ficar com a avaliação do Estado. Primeiro, porque é uma avaliação independente. Segundo lugar, porque ela orna com os fatos. E a defesa do Bolsonaro alega que o preso está doente e corre, inclusive, risco se for mantido na Papudinha. A Polícia Federal admite as comorbidades que assediam o preso, mas diz que ele tem todas as condições de permanecer recebendo um tratamento humanitário que ele sonegava aos presos brasileiros. Ele tem plenas condições de ser mantido na Papudinha e continuar com o seu tratamento. Isso orna com a realidade, essa avaliação da Polícia Federal, esse laudo técnico, porque o Bolsonaro tem se comportado como um preso que está em plenas condições de, inclusive, articular uma candidatura presidencial. Desde a cadeia, primeiro na Superintendência da Polícia Federal, agora na Papudinha,
ele articulou a candidatura do filho. Ele vem recebendo visitas que dão a ele suporte religioso e suporte político. Ainda outro dia recebeu lá o governador Tarcísio de Freitas e sacramentou a rendição do governador de São Paulo aos seus interesses políticos. Então ele está articulando, está fazendo fisioterapia, está agora em acomodações mais amplas, tem sala, quarto, cozinha, banheiro com box, inclusive, área externa para tomar sol, tem lá um quintalzinho, né? E recebe nessa sala, ele está num imóvel que tem sala de estar, ele recebe lá a mulher, os filhos, advogados, recebe bispos, cúmplices dele, recebeu, como já mencionado, o Tarcísio de Freitas, né? Então, o Bolsonaro está lá com conforto. Na semana passada, a PM do Distrito Federal enviou um documento requisitado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. O Moraes perguntou como é que está sendo o dia a dia do Bolsonaro. Ele recebeu lá um pastor, fez sessões de fisioterapia, recebeu 4 médicos em uma semana, quer dizer, quase visitas diárias de médicos. Então, ele está com assistência muito adequada. Então, não há para o Supremo, senão a alternativa de avalizar a avaliação dessa perícia técnica da Polícia Federal e manter o Bolsonaro preso e não enviá-lo para casa. Enviá-lo para casa agora, a partir dessa avaliação pericial técnica da Polícia Federal, seria um escárnio.